Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês esse livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Ele representa, simboliza o realismo mágico. Ele foi fundado em 1948 pelo cubano Alejo Carpentier. O Alejo Carpentier é um escritor cubano, crítico literário, artista. Ele é dissidente do movimento surrealista. Então ele se separou do movimento surrealista europeu e fundou o realismo maravilhoso. Ele nem gostava de usar o termo realismo mágico. O realismo mágico, ele não é uma coisa que se desenvolveu a partir do fantástico. É uma coisa localizada, é uma coisa territorial que foi se desenvolvendo depois para outros países. A gente tem realismo mágico na Inglaterra, a Angela Carter, por exemplo, o Neil Gaiman fazem realismo mágico, o Salman Rushdie faz realismo mágico, nós temos o realismo mágico africano. Quando houve o boom da literatura hispano-americana, os 100 Anos de Solidão, ele se tornou representante do realismo mágico. É a história da família dos Buendia. Começa com o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã. E os dois, eles eram primos. E é muito interessante porque quando eles casaram, a Úrsula ela não queria consumar o casamento porque existia essa história na família de que um deles havia nascido com rabo de porco. Pelo fato deles serem parênteses, deles serem parentes. É muito interessante perceber nesse livro a questão do eterno retorno, para quem está acostumado com esse termo, as coisas acontecendo sempre do mesmo jeito. Conforme você vai lendo, você vai percebendo que algumas coisas se repetem, não só os nomes das personagens, mas o destino das personagens, ele se repete. Chega um momento aqui, né, que o patriarca da família, o José Arcádio, ele vai dizer que sempre é segunda-feira em Macondo. Deixa eu falar sobre Macondo. Macondo é a cidade é a cidade imaginária, onde essa família vai crescer, essa família vai prosperar, e 21 integrantes fundaram Macondo. É no meio do nada. Eu gosto muito do começo do livro. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapé construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tímbalos, mostrava as novas invenções. É um livro, ele começa numa ação que vai acontecer ainda, e durante essa ação o personagem ele se remete ao passado. Então é muito interessante porque essa forma ela vai aparecer diversas vezes aqui no livro, e essa cena do fuzilamento, cada vez que o narrador mencionar essa cena, o Aureliano Buendia ele vai ter uma lembrança. E é muito interessante, o que eu mais gosto aqui no 100 Anos de Solidão é prestar atenção na construção das personagens, porque são personagens muito profundas, muito humanas. No realismo mágico, o narrador ele apresenta para o leitor os acontecimentos sobrenaturais de uma maneira muito natural, como se eles acontecessem todo dia. E isso faz parte do projeto do realismo maravilhoso. O Alejo Carpentier, ele dizia que a América Latina é um caudal de maravilhas. Então aqui as coisas sobrenaturais, as coisas maravilhosas e reais, elas acontecem naturalmente na natureza, basta você prestar atenção. O Melquíades vai ser um personagem muito importante, é um cigano para a formação daquele povoado.
Porque o José Arcádio, ele é o fundador, ele é o principal fundador, ele é o patriarca, ele tinha ideias muito interessantes em relação a desenvolvimento da população, a desenvolvimento daquele lugar que eles estavam, a pensar em comunidade, onde há uma justiça no modo de viver dessas pessoas, e aí um elemento externo vai mudar tudo isso. E o Melquíades, ele é um cigano que ele vem de vez em quando e ele traz algumas coisas para o José Arcádio que a gente sabe que já existem no mundo, mas que para o José Arcádio são coisas novas. Todos aqueles que vão ter o nome dele depois vão ter alguma característica dessa personagem, assim como aqueles que vão carregar o nome do Aureliano. E a Amaranta é a irmã dele também. A Amaranta, a princípio, você acha que ela é uma personagem má, mas depois você vai perceber que não, que na estrutura, né, na composição dessa personagem, existe um significado plausível para ela ser do jeito que é. E a Úrsula, que talvez seja a personagem mais incrível, né, do seu modo, ela é a mãe da família, é a mulher do José Arcádio, e é ela que vive mais de 100 anos mesmo, e é uma mulher impressionante em relação à força, em relação a como vê a vida, como resolve os problemas. Porque o que a gente tem aqui é uma narração da vida cotidiana dessas pessoas, da vida cotidiana permeada pelo sobrenatural, pelo maravilhoso. Mas o que conta aqui é a humanidade dessas personagens, a verdade de tudo que acontece e que você pode transpor para a sua realidade, transpor para o nosso momento, sobretudo em relação ao poder, em relação aos governos. O Gabriel Garcia Marques falava que Macondo pode ser qualquer lugar da América Latina, principalmente quando você pensa nas ditaduras. E também em relação à morte, né, quando você pensa mais filosoficamente, de uma maneira mais profunda. Esse livro é um livro que precisa ser relido. Na minha opinião, os grandes livros, a grande literatura é aquela que pede para ser relida, que você precisa ler novamente. E cada vez que você lê, você encontra uma coisa diferente, um significado diferente também. E as leituras não se esgotam. Para mim, essa é a característica da grande literatura. O Melquíades, ele construiu ali na casa, o José Arcádio, na verdade, por causa do Melquíades, ele construiu um laboratório. E ali naquele laboratório ele fabricava ouro, fabricava várias coisas, né? Era um laboratório de inventos. E aí, na página 62, que é praticamente o começo do livro, né? Porque é um livro que tem mais de 400 páginas. Então ele ficava até altas horas asfixiando-se dentro de seu desbotado colete de veludo, cobrindo papéis de garranchos com suas minúsculas mãos de pardal, cujos anéis tinham perdido o lume de outra época. Certa noite, acreditou ter encontrado uma predição sobre o futuro de Macondo. Isso aqui é tudo nesse livro. Principalmente a hora que você tá lá na última página e vê como tudo isso acaba. Seria uma cidade luminosa, com grandes casas de vidro, onde não restaria nenhum rastro da estirpe dos Buendia. Você está enganado, trovejou José Arcádio Buendia. Não serão casas de vidro, e sim de gelo, como eu sonhei, e sempre haverá um Buendia pelos séculos dos séculos. O Melquíades, ele decifrou algumas coisas do Nostradamus e tal. E aqui nos pergaminhos, né, que ele escrevia, e ele deixou isso, o último Buendia vai encontrar e vai simplesmente nos traduzir, né, essa predição, e o Melquíades estava certo, mas é incrível como que as coisas vão se amarrar. Não existe nada aqui nesse livro com ponta solta. Isso que é incrível, num livro que tem um monte de personagem de nome igual, e você lê esse livro e fala, gente, parece que eu vi isso em algum lugar, né? Principalmente em relação aos poderes, a quem tem poder, né? E o que faz com ele.
O Coronel Aureliano Buendia, ele vai representar aqui a questão com o poder, né? Porque quando ele conhece um estrangeiro que é americano, ele vai trazer a política, é o sogro dele, né? Vai trazer a política para Macondo. E tem um determinado momento que ele quer saber qual a diferença entre liberalismo e conservadorismo, e é muito interessante porque essas coisas vão ser colocadas aqui. E aí ele disse que se fosse para escolher, né, se ele pudesse escolher entre as duas coisas, ele seria um liberal. Ele não gostaria de ser um safado de um conservador. É mais ou menos assim que ele vai colocar. Mas no final das contas, né, quando tudo vai tomando um caminho para uma ditadura, ele chega à conclusão de que não importa de que lado você esteja, não importa a ideologia dos partidos, né? Existe uma coisa em comum entre todos eles, que na verdade eles lutam pelo poder. O coronel Aureliano Buendia promoveu 32 rebeliões armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes, que foram exterminados um atrás do outro numa mesma noite, antes que o mais velho fizesse 35 anos. Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e de um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estrictinina no café que teria sido suficiente para matar um cavalo. Recusou a Ordem do Mérito outorgada pelo presidente da República. Chegou a ser comandante-geral das Forças Revolucionárias, com jurisdição e mando de uma fronteira a outra, e o homem mais temido pelo governo, mas jamais permitiu que fizessem uma fotografia sua. Declinou da pensão vitalícia que lhe ofereceram depois da guerra e até a velhice viveu dos peixinhos de ouro que fabricava em sua oficina de Macondo. Embora tenha lutado sempre à frente de seus homens, o único ferimento que sofreu foi feito por ele mesmo depois de assinar a capitulação de Neerlândia, que pôs fim a quase 20 anos de guerras civis. Disparou um tiro de pistola no próprio peito e o projétil saiu pelas costas sem atingir nenhum órgão vital. A única coisa que ficou disso tudo foi uma rua com seu nome em Macondo. E ainda assim, de acordo com o que declarou poucos anos antes de morrer de velho, não esperava nem isso na madrugada em que foi se unir com seus 21 homens às forças do general Victorino Medina. Porque tudo isso aqui, que é falado em uma página, vai ser desenvolvido lá pra frente. A gente vai ver a relação com os 17 Aurelianos. É muito interessante a relação do Aureliano e a Úrsula. O Aureliano Buendia, ele não é fuzilado, mas o Arcádio sim. O Arcádio é filho dele com uma cartomante, né, com a Pilar. É tão curioso porque eu acho uma das passagens mais bonitas dos 100 Anos de Solidão é esse fuzilamento. Não porque é um fuzilamento, logicamente, mas todas as lembranças que ele tem e passa aqui durante esse momento. O Arcádio, ele fica no lugar do Aureliano, né? O Aureliano sai e tal, ele fica cuidando de Macondo. Mas só que há uma série de arbitrariedades que ele comete. E pra gente refletir mesmo, né? O que é o poder. Por mais que eu goste do Coronel Aureliano aqui, a gente percebe que o poder leva a atitudes monstruosas e não são justificáveis, mas são explicáveis. E você se pega pensando nisso, né? Olha, eu gosto de um personagem que cometeu essas coisas, né? E aí você começa a entender, a própria personagem vai mostrando isso pra você. E aí, nesse momento do fuzilamento, né, é muito bom. Ao amanhecer, depois de um conselho de guerra sumário, Arcádio foi fuzilado contra o muro do cemitério. Nas 2 últimas horas de sua vida, não conseguiu entender por que havia desaparecido o medo que o atormentava desde a infância. Impassível, sem se preocupar nem mesmo por demonstrar sua recente coragem, escutou os intermináveis argumentos da acusação. Pensava em Úrsula, que naquela hora devia estar debaixo da castanheira, tomando café com José Arcádio Buendia. Pensava em sua filha de 8 meses, que ainda não tinha nome, e no que ia nascer em agosto. Pensava em Santa Sofia de la Piedad, que na noite anterior ele tinha deixado salgando um veado para o almoço do sábado.
e sentiu falta do seu cabelo cascateando sobre os ombros e das pestanas que pareciam artificiais. Pensava em sua gente sem sentimentalismo, num severo acerto de contas com a vida. Começando a compreender o quanto na verdade amava as pessoas que mais havia odiado. O presidente do Conselho de Guerra iniciou seu discurso final antes que Arcádio se desse conta de que tinham se passado 2 horas. Mesmo que as acusações comprovadas não tivessem demasiados méritos, dizia o presidente, a temeridade irresponsável e criminosa com que o acusado empurrou seus subordinados para uma morte inútil já bastaria para que merecesse a pena capital. Na escola destruída, onde experimentou pela primeira vez a segurança do poder, a poucos metros de onde conheceu a incerteza do amor, Arcádio achou ridículo o formalismo da morte. Na verdade, não se importava com a morte, mas com a vida, e por isso a sensação que sentiu quando pronunciaram a sentença não foi uma sensação de medo, e sim de nostalgia. Não falou nada até que perguntaram qual era o seu último desejo. Digam à minha mulher, respondeu com voz bem timbrada, que ponha na menina o nome de Úrsula. Fez uma pausa e confirmou, Úrsula, como a avó. E digam também que se o que vai nascer nasce homem, que chamem de José Arcádio, mas não por causa do tio, e sim do avô. Antes que o levassem ao paredão, o padre Nicanor tratou de dar-lhe assistência. Não tenho nada do que me arrepender, disse Arcádio, e se colocou às ordens do pelotão depois de tomar uma xícara de café preto. O chefe do pelotão, especialista em execuções sumárias, tinha um nome que era muito mais do que uma casualidade, Capitão Roque Carniceiro. A caminho do cemitério, debaixo de uma chuvinha persistente, Arcádio observou que no horizonte despontava uma radiante quarta-feira. A nostalgia se desvanecia com a neblina e deixava em seu lugar uma imensa curiosidade. Só quando mandaram que se pusesse de costas para o muro, Arcádio viu Rebeca com os cabelos molhados e um vestido de flores rosadas, abrindo a casa de par em par. Fez um esforço para que o reconhecesse, e assim foi. Rebeca olhou por acaso para o muro e ficou paralisada de estupor, e mal conseguiu reagir para fazer um gesto de adeus com a mão. Arcádio respondeu da mesma forma. Nesse instante, apontaram para ele as bocas fumegantes dos fuzis, e ouviu letra por letra as encíclicas cantadas por Melquíades, e sentiu os passos perdidos de Santa Sofia de la Piedad, virgem, na sala de aula, experimentou no nariz a mesma dureza de gelo que havia chamado sua atenção nas narinas do cadáver de Remédios. Ai, caralho, chegou a pensar. Esqueci de dizer que se nascer mulher, ponha o nome de Remédios. Então, concentrado num talho dilacerante, tornou a sentir o terror que o atormentou a vida inteira. O capitão deu a ordem de fogo. Arcádio mal teve tempo de inchar o peito e levantar a cabeça, sem compreender de onde fluía o líquido ardente que queimava suas coxas. Filhos da puta, gritou. Viva o Partido Liberal. Então, eu acho, assim, é uma cena de fuzilamento, mas o que ela traz com esse pensamento, com essas lembranças do Arcádio, me emociona muito. Eu poderia ler muito mais aqui, mas esse vídeo vai ficar enorme. Só pra falar uma coisa, assim, eu nunca fico satisfeita com os vídeos que eu faço. Eu poderia dizer muito mais, dizer de outra forma. Eu espero que vocês estejam gostando, eu agradeço aqueles que me acompanham. Esperem que eu volto. Se eu não volto em uma semana, eu volto em 2, com a leitura de outro livro.